Bom dia, meninos e meninas. Vamos começar, ou melhor, começamos já, né, nossa aula de hoje. E com a acústica, né? Começamos com o som, estudo do som, estudo das propriedades que o ouvido humano consegue identificar do som. A aula de hoje a gente começou com um exercício de um blues. Eu adoro esse exercício. A linha de baixo desse exercício, eu acho ela muito, muito bonita. Um dia eu vou conseguir tocar conforme foi o professor apresentou aí para vocês. Mas vamos lá. O que é que a gente estuda na acústica? O som. Tomando como padrão o ouvido humano, né? Então, quais são as características do som que o ouvido humano consegue perceber? O que para o ouvido humano faz com que dois sons sejam iguais ou dois sons sejam distintos, né? O que diferencia o som de uma nota musical tocada num violão, num contrabaixo e num violino, sendo exatamente a mesma nota musical? No violino e contrabaixo é mais difícil, porque eles têm diferenças de frequência muito altas. Mas o que diferencia um dó tocado no violão e o mesmo dó com a mesma frequência, tocado num piano, né? A nota, né, a corda dó, o som do dó ou o acorde de dó, né? São coisas diferentes. Eu não vou falar aqui muito de... A gente vai estar sempre falando de música e tal, fazendo comparações com músicas, com escalas, mas é claro que a gente vai estar sempre dando a visão física da música, né? Bom, vamos lá. O som que a gente escuta, o nosso aparelho auditivo, ele é adaptado, né, para que a gente consiga perceber a vibração através do ar. Okay? Então, a nossa estrutura auditiva é para que nós percebamos, oh meu Deus, para que a gente consiga, não consegui falar a palavra, perceber o som através do ar. E o som no ar, ele é uma onda de pressão, uma onda longitudinal. O que é uma onda longitudinal? Já viu um alto-falante funcionando? Ele empurra o ar para frente e puxa o ar para trás. Faz isso, né? Isso é uma onda de pressão, uma onda de compressão e expansão gasosa, né? Isso é o som no ar, tá? Que é o que nós vamos estudar, porque a gente é feito para escutar o som no ar. Então, o som no ar é um exemplo de onda... Opa, foi mais rápido do que eu deveria. De onda longitudinal. Olha só, aonde eu tenho partes do gás, do ar, sendo comprimidas, outras partes sendo expandidas, né? Então, eu tenho uma onda em que a vibração e a propagação ocorre no mesmo sentido, semelhante a essa onda nessa corda, dessa mola aqui, ó. Cuidado, nem toda onda numa mola é longitudinal. Aqui eu tenho uma onda longitudinal criada numa mola. Isso aqui não é a onda, tá? Isso aqui é como a pressão, é o valor da pressão, ó, é o valor da pressão ao longo da posição dentro desse tubo. Então eu vou a pressão próxima de zero, ela vai para o valor máximo, depois ela cai para o valor próximo de zero, aqui o próximo de zero seria aqui, o valor máximo seria aqui. Então esse é o comportamento da pressão dentro do tubo, tudo bem? Então lembrando que o som, ele é para nós uma onda longitudinal. Professor, mas o som não pode ser transversal? Pode, em estruturas sólidas. Mas nós estamos falando de acústica, o estudo do som, tomando como base o ouvido humano. Da mesma forma, por exemplo, a gente estudou na ótica
tomando como base o olho humano, e aí a gente falou, né? Lembra que eu falei para vocês dos óculos, das ametropias visuais? Bom, o que acontece? Quando você mergulha, você não enxerga bem dentro da água, por quê? Porque o meu olho, o seu olho, está adaptado ao índice de refração do ar. É a lente, é o dióptro olho, né, e lentes do olho em contato com ar, córnea com ar. Né? Quando você entra na água, você tem a córnea em contato com a água. E aí, obviamente, você não enxerga bem, a não ser que você esteja uma pessoa naturalmente míope. Aí dentro da água, a água corrige um pouco da miopia. Mas, bom, a mesma coisa para a acústica. Nós vamos estudar as características do som para onde o nosso aparelho auditivo e nosso aparelho, nosso mecanismo auditivo está adaptado. Ok? Tudo bem? Vamos falar um pouquinho também sobre pregas vocais, formação de som, ressonância, mas tudo no seu devido tempo. Beleza? Né? Olha só, o som ele é produzido por uma vibração de algo que faz com que o ar vibre. Então, quando eu pego de novo, esqueci de pegar o contrabaixo. Quando você bate numa corda de violão, você faz a corda vibrar, que por sua vez, isso não é som, a corda vibrando é uma vibração na corda, essa corda vibrando faz o ar vibrar, e esse ar vibrando transmite o som até o seu ouvido. Você não escuta a vibração da corda, você escuta a vibração do ar, que foi gerada pela vibração da corda do contrabaixo, ou do violão, ou da guitarra, ou enfim, não importa agora qual instrumento musical. Então você observa na nossa apresentação aqui, ó, o alto-falante vibra por si só, o diapasão, que é esse instrumento aqui, ó, vibra por si só. Ao bater no diapasão, ele produz uma vibração que faz o ar vibrar, e o ar vibrando produz o som naquele meio que o meu aparelho consegue ouvir, que o meu mecanismo, eu não gosto de chamar de aparelho, né? É comum as pessoas falarem o corpo humano é uma máquina perfeita. Eu desconheço uma máquina que seja igual ao corpo humano. Né? Não é uma máquina, nós não somos uma máquina, ok? Nós somos seres humanos, nós não temos uma máquina no ouvido, nós temos uma estrutura humana desenvolvida ao longo de uma evolução, de um caminho desenvolvido para perceber o som no ar. Né? Então, desculpa fazer ênfase disso, mas é uma coisa que me chateia um pouco quando eu comparo o ser humano a uma máquina. Né? Ah, o coração é um motor. Não, o coração não é um motor. O motor é o motor do meu carro, queima combustível, obedece às leis da termodinâmica. Meu coração não é o motor. Né? Meu coração também não é a fonte do meu sentimento. Né? Os sentimentos, eles estão localizados não no coração com aquela visão romântica, eles estão todos na nossa mente, né? Em alguma estrutura dentro do nosso cérebro que a gente chama de mente. Beleza? Então, olha só que legal. Essa vai ser a nossa praia de estudo. As propriedades do som. E a nossa capacidade de perceber o som é limitada. Né? Em algumas pessoas até mais limitadas do que a outra. Curiosamente, nós percebemos mais as ametropias ópticas, né? As deficiências visuais, do que as deficiências auditivas. Né?
que são tão comuns quanto as deficiências visuais. Mas por sermos seres que usam muito a visão para nos orientar, para nos guiar, né? A audição, as deficiências auditivas, elas são um pouco desprezadas, né? Ou pelo menos não dadas tanta importância. Mas nós percebemos o som em função de dois parâmetros básicos: frequência e intensidade, e amplitude. A amplitude da onda vai definir a intensidade da onda, né? Já ouviu falar no famoso decibel? O famoso decibel, a escala de... Vamos chegar lá, nós chegaremos nesse ponto de estudo, tá ok? Então, o ouvido humano escuta sons de 20 Hz a 20 mil Hz, tá ok? No meu caso, eu tenho uma audição boa para baixa frequência, 20 Hz. Opa, foi mais rápido que eu devia. 20 mil vai no sonho. Isso aqui eu não escuto mesmo, tá? Você pode botar a amplitude que quiser, passou de 18 mil Hz, o meu ouvido não percebe. Isso aqui é o som grave, né? 20, 40, 80 Hz são os sons graves. Esses aqui são os sons agudos. Mais uma vez, nós somos animais, né? Somos seres animados, né? A palavra animal vem de ser animado, que tem movimento, então nós somos animais e não se sinta ofendido em relação a isso, tá? Curiosamente, há pouco tempo atrás, uma pessoa me chamou, meio brincando, né, de cachorro. Aí eu falei para ela que eu não tinha evoluído tanto, né? O cachorro é um animal, para mim, fantástico, né? E comparar um ser humano a um cachorro, eu acho que é meio depressivo para o cachorro. Mas deixa isso para lá. Então, o cachorro, que é esse animal que eu tanto gosto, né? Aqui em casa nós temos 4, né? Um morreu em março desse ano, mas a gente já adotou outro. Então, o cachorro, ele não escuta nessa frequência de 20 Hz a 20 mil Hz. Ele escuta uma frequência mais alta do que a nossa. Um morcego escuta numa frequência ainda mais alta do que a nossa, né? Acima de 50 mil Hz. E por que o morcego, para se guiar com o som, ele emite um som tão agudo, né? Se você teve a oportunidade de ir ao Zoológico de Brasília há alguns anos atrás, eu gostava muito de ir ao zoológico, porque tinha um leão lá no zoológico, o Dudu, que eu acompanhei a vida desse leão. Eu tenho fotos desse leão desde quando ele nasce, desde ele filhote até poucos dias antes dele morrer. E uma coisa que eu gostava de ir ao zoológico, e eu ia muito com meu filho, levava muito meu filho ao zoológico, era no final da tarde para escutar o rugido do leão, que é um rugido grave, né? Bem grave. Eu acho que eu ainda tenho em algum lugar gravado esse rugido. É um rugido grave. Já o som produzido pelo morcego é um som agudo. E esses dois sons têm funções diferentes para cada animal. O som agudo do morcego tem a função de guiar o morcego para onde ele vai. O som grave do rugido do leão tem a função de demarcar território. Por que o leão não tem um rugido agudo? Ou por que o morcego não emite um som grave? Com calma, vamos chegar lá. Tudo bem? Frequências abaixo da capacidade humana de audição é o que eu chamo de infrassom. Frequências acima da capacidade humana de audição, ultrassom. Já fez uma ultrassonografia? A ultrassonografia é um som
que eu uso para mapear as estruturas internas do corpo humano com frequências muito acima da nossa capacidade de visualização, perdão, de audição, né? E tem um motivo para que seja acima dessa capacidade de audição, ok? A velocidade de propagação do som. Gente, o som no ar, ele tem uma velocidade que depende da temperatura. Aqui eu coloquei para você verificar a velocidade do som e da luz no ar. 300.000 quilômetros por segundo, 340 metros por segundo. Aí vem a pergunta: você primeiro me ouve, me vê, ou as duas coisas são simultâneas? Você me ouve primeiro, você me vê primeiro, as duas coisas são simultâneas, ou a alternativa B, as duas coisas parecem simultâneas? O som anda a 340 metros por segundo. A luz anda a 300.000 quilômetros por segundo. Então, observe. Primeiro você vê, depois você escuta. Professor, mas quando eu estou em sala de aula, agora eu estou vendo a tela do meu computador e estou escutando o som da caixa de som e as duas coisas são simultâneas. Não, elas parecem simultâneas. Por quê? O nosso cérebro, quando ele processa a informação da imagem, quando ele processa a informação do som, ele gasta um tempo para fazer isso. Se o intervalo que há de tempo gasto para chegar à luz e chegar ao som for menor do que o intervalo de tempo que você gasta para processar essas duas informações, você vai interpretar como se as duas informações fossem simultâneas, apesar de não serem. Já, por exemplo, você vê o relâmpago e depois escuta o trovão, né? A minha avó tinha quando ocorria relâmpagos, né? Via o relâmpago, ela cobria. Geralmente a gente escutava mais o trovão, né? Quase nunca via o relâmpago, estava de costas, tinha que estar de frente para o relâmpago para poder vê-lo. E aí ela corria e tampava o espelho, né? Bom, primeiro, a descarga elétrica já aconteceu, né? A luz chega primeiro que o som. Ah, mas por que no relâmpago eu consigo perceber isso e com o professor falando em sala de aula, enfim, por causa da distância. A distância entre você e a fonte de luz e a fonte de som é tão pequena que a diferença de tempo entre chegar um e chegar o outro, o seu cérebro não consegue interpretar. Mas já com o relâmpago e o trovão, como o relâmpago aconteceu longe de você e ainda bem que ele aconteceu longe de você, como o relâmpago aconteceu longe de você, a luz gastou um tempo para chegar ao seu olho e o som gastou um tempo bem superior para chegar ao seu ouvido. E você conseguiu processar essa diferença de tempo. Ok? Bom, como eu disse para você, a velocidade do som no ar depende da temperatura, é uma constante, a constante é esse Cp sobre Cv, R sobre M. Eu vou produzir um material mostrando essa expressão aqui para vocês, tá? Mas não se preocupa com ela, não. O que é importante você matar é que a velocidade do som é em função da temperatura. Eu adoro o cara do gás. Eu nem disputo mais com ele, gente. Nem disputo. Ele passa... O erro é meu, né? E ele é pontual. Ele passa entre 8h30 e 8h45. Todos os dias ele passa entre 8h30 e 8h45. Eu que, por motivos de afazeres, tive que começar a gravar essa aula mais cedo. Mas vamos lá. Bom, o que eu quero que você saiba? Que a velocidade do som depende da temperatura, né? Quanto mais alta a temperatura, mais alta a velocidade do som. Não são diretamente proporcionais, tem uma raiz aqui, ó, tá?
Mas sim, a velocidade do som depende da temperatura. O que é uma velocidade supersônica, né? Essa expressão é legal. Aí você consegue ver a onda de pressão que vem atrás do avião supersônico, né? Por que a onda de som que vem atrás do avião? Porque o avião é mais rápido do que o som, nesse caso aí, né? Tudo bem? Então, quando o indivíduo anda mais rápido do que o som que ele produz. E aí você tem a chamada velocidade supersônica, né? Isso aqui acontece, essa estrutura aqui, ela acontece por conta de superposições de ondas sonoras, né? Ondas que foram criadas pela ponta do avião, ondas que foram criadas aqui atrás. Essas ondas sonoras vêm caminhando, se soma com as ondas sonoras que o avião criou aqui, ó. O som ainda não chegou, ó, o som de trás e o som que vem da frente do avião estão se encontrando aqui, criando essa onda de choque, né? É claro que isso aqui, o que você está vendo aqui, é vapor de água condensado, né? É o vapor de água, é uma nuvem, né? Só que essa onda de choque no ar faz com que essa nuvem seja formada, esse vapor de água seja percebido, né? Depois que ele passa, então essa onda de choque, ela acontece por quê? Porque o avião, nesse caso, é um avião mais rápido do que o som, ok? Nos séculos passados, acreditava-se, inclusive, que era impossível você ultrapassar a velocidade do som. Hoje nós sabemos que não só é possível, como, se não me falha a memória, não, sim, já tem veículos que ultrapassam a velocidade do som, né, no ar, tá? No ar. E esses veículos, para fazer esses testes de velocidade do som, geralmente eles são feitos em regiões desérticas, tá? E porque são planas. Tem um deserto de sal, se não me engano, nos Estados Unidos, onde todo mundo que vai fazer tentar quebrar a barreira do som com o carro, vai para esse deserto. Por quê? Porque é um deserto salino, né? E você vai andar aí acima de 340 metros por segundo, né? Se você pegar, vamos pegar aqui e fazer a continha, a velocidade do som no ar, a temperatura ambiente, pressão atmosférica, 340 vezes 3,6, 1.200 e lá vai pancada quilômetros por hora, né? Quando eu digo que a velocidade do som é 340 metros por segundo, eu estou dizendo para você que isso ocorre ao nível do mar e a temperatura da CNTP, condições normais de temperatura e pressão, né? Um ATM de pressão, 25 graus Celsius de temperatura e tudo mais, né? Quando for maior a temperatura, maior a velocidade do som. Então, o que acontece com esses carros que ultrapassam a velocidade do som é que eles precisam de uma pista longa, muito longa, para poder atingir a velocidade e depois parar, né? E plana. Então, não é qualquer lugar do mundo que você consegue essa pista longa e plana. Esse deserto de sal que existe nos Estados Unidos, ele é o paraíso para esses malucos que tentam bater a velocidade do som no ar, ok? Bom, ora, o que nós vamos fazer agora são alguns exercícios só envolvendo velocidade no som. E um detalhe importante que eu esqueci de falar: a velocidade do som depende do vento. Cuidado, não vá confundir velocidade do som com o vento, tá? Mas o vento interfere na velocidade de propagação. Você falar a favor do vento e falar contra o vento vai interferir, ok? A gente vai ver isso no exercício daqui a pouco. Então vamos lá. Olha só, quando o avião a jato passa sobre nós, temos a impressão de que o som provém de um ponto atrás do avião, numa direção de 45 graus com a vertical.
Determina a velocidade do avião. Gente, o mais difícil desses problemas, por incrível que pareça, é entender o que ele falou. É desenhar o que ele falou. Isso é meio complicado, por isso vamos bem devagar. Nessa aula eu só vou falar de velocidade para a gente ir bem devagar na solução dos exercícios. Olha só, esse avião aqui, ele não é supersônico, tá? Esse avião aqui não é supersônico. Mas ele está dizendo o seguinte, olha, quando o avião está em cima de mim, parece que o som veio aqui de trás. Lembre-se, essa distância aqui é menor que essa. O som está vindo aqui de trás, o som, quando o avião passou aqui, ele criou um som. Ó, imagina dois aviões, aqui, ó. Esse avião passou no ponto P, ele criou o som que vai caminhar até você. Esse avião, à medida que ele vai andando, o som vai caminhando. A velocidade do som é maior que a velocidade do avião. Quando o avião chega no ponto A, o som que ele criou no ponto P chega até você. Então, vamos de novo na interpretação? O avião passou no ponto P, criou o som no ponto P. À medida que ele vai caminhando, o som também vai caminhando. Isso aqui é você. Quando o avião passa em A, o som que ele produziu em P chega até você. Lembrando, este avião não é supersônico e aí a gente vai ver que a velocidade do avião, quando o avião passa, temos a impressão de que o som, quando o avião a jato passa sobre nós, temos a impressão que o som provém de um ponto atrás do avião que forma uma direção de 45 graus com a vertical. Determina a velocidade do avião. Nós vamos ver que a velocidade desse avião é menor do que a velocidade do som. Professor, então, observe. Olha a distância do avião até você e olha a distância percorrida aqui, ó, né? A distância percorrida pelo avião aqui é menor que a distância percorrida pelo som. No entanto, o avião chegou no ponto A no mesmo momento que o som chegou no ponto O. Esses dois movimentos são simultâneos, ok? Essa distância PA é a velocidade do avião vezes o tempo, né, que ele gastou para vir daqui para cá, que é o mesmo tempo que o som demora para ir de P até O. Ok? Vamos pensar agora em termos de vetores velocidade. Olha só. Aqui é o vetor velocidade do avião. Aqui é o vetor velocidade do som, que o problema diz que vale 340 metros por segundo. O cara disse para mim que essa reta aqui, ó, é perpendicular à trajetória do avião. O avião passou sobre mim. E ele está dizendo que esse ângulo é 90 graus. Ele está dizendo para nós que esse ângulo com a vertical aqui, esse ângulo aqui, ó, com a vertical, deixa eu ver se eu acho minha caneta aqui. Ai, cadê minha caneta? Botei minha caneta em algum dos meus bolsos e eu não consigo lembrar onde é que está esse bolso. Epa, esse ângulo aqui, ele é um ângulo de... Perdi a caneta. Tem que escrever com o mouse. 45 graus. Perdi minha caneta, gente. Vou ter que sair procurando minha caneta em algum... Ah, achei. Estava no bolso. Agora vamos escrever direito aqui. Esse ângulo aqui, o problema diz que é 45 graus. Minha letra já não é bonita. Com o mouse. Observe, vou mudar a cor da minha tinta aqui. Botar preto. Observe esse triângulo aqui, ó, formado pelos vetores velocidades. Tá vendo? Esse triângulo é retângulo, aonde a velocidade do avião é o cateto oposto. A velocidade do som é o cateto, esse aqui é a velocidade do avião, né? Vetor velocidade do avião é o cateto oposto. Esse aqui é o cateto adjacente e esse cara aqui é a hipotenusa. Ora, eu quero relacionar esse indivíduo
eu quero relacionar, a caneta foi mais rápida que eu. Eu quero relacionar a velocidade do som com a velocidade do avião. Eu quero relacionar o cateto oposto com a hipotenusa. Quem é que faz essa relação? O seno. Seno de 45 é VA sobre VS. Cateto oposto sobre a hipotenusa. Logo, a velocidade do avião vai ser... Pega o 340 que está dividindo, joga para cá multiplicando, 238 metros por segundo. Cuidado! Inicialmente você poderia até pensar que esse avião era supersônico. Ele andou mais rápido do que o som. Professor, mas se o som é mais rápido, por que ele não chegou primeiro? Porque o som andou uma distância menor. O som andou uma distância maior. O avião andou uma distância menor. Ok? Próximo problema. Numa experiência para determinar a velocidade do som, dois observadores colocados a uma distância de 5 km um do outro, munidos de um revólver e um cronômetro. O observador A acionou o seu cronômetro no instante que viu o clarão do disparo do revólver de B, tendo registrado que o som levou 15,5 segundos para chegar ao seu ouvido. Em seguida, A atirou e B registrou o tempo de 14,5 segundos para atingir o estampido. Calcule a velocidade do som e a componente da velocidade do vento na linha B. Primeira coisa, tá aí os dois caras. Distância entre eles, 5 km. O B dispara e eu estou considerando aqui, como a velocidade da luz é muito alta, verá o som e virá a luz. Tudo bem? O que acontece é que esse tempo para a luz andar esses 5 km, nós vamos desprezar. Por que eu vou desprezar o tempo que a luz demora para andar 5 km? Porque esse tempo seria 5 km dividido por 3 vezes 10 a oitava metros por segundo, que é a velocidade da luz. 5 dividido por 3, se a gente fizer a conta na calculadora, não, olha, 5 dividido por 3, vai dar 1,7 vezes 10 elevado a menos 8 segundos. O que é 1,7 vezes 10 a menos 8 segundos? Vou escrever aqui em cima, 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esse é o tempo que a luz demora para chegar até a gente. Esse tempo é muito menor do que a nossa capacidade de percepção. Então a gente considera como se a luz estivesse vindo instantaneamente, ok? É porque o tempo que ela gasta para essa distância de 5 km é muito curto. O som virá de B para A, eu vou ter o som de B para A, porque ele disparou primeiro, e esse som demorou 15,5 segundos, depois o A dispara, e o som vai de A para B. E esse som demorou 14,5 segundos. Os dois sons percorreram 5 km. Por que os tempos foram diferentes? As velocidades do som são diferentes? Ou as velocidades resultantes do som e vento são diferentes? Aí, ó, a matada do problema está aqui, ó. A velocidade do vento. Ele está dizendo para a gente, existe um vento aqui. Resta saber ainda se esse vento vai de A para B ou de B para A. O som se propaga de B para A em 15 segundos. De A para B em 14,5. Opa! Aqui é um erro de digitação, ó. Oh, meu Deus, meus famosos erros de digitação. Será que eu consigo corrigir isso aqui em tempo hábil? Vamos ver aqui. Acho que eu consigo corrigir isso aqui em tempo hábil, né? Aqui é A e aqui é B. Ó. De B para A
15,5. De A para B, 14,5. Ah, consegui corrigir, né? Então, o que acontece? Olha só. De novo, na outra slide. Isso é que dá a fazer o recorte e cola, né? Recorte e cola. Se você não prestou atenção no primeiro, você comete o mesmo erro em todos, né? Então, aqui é A e aqui é B. Já estou corrigindo aí para vocês. O que acontece? Como eu gasto menos tempo para ir de A até B, tem alguém que está ajudando o som a ir de A para B. Esse alguém que está ajudando o som para ir de A para B é o vento. O vento está empurrando o som de A para B. O vento está fazendo com que o som vá de A para B de maneira mais rápida. Tá ok? Tudo bem? Agora, do mesmo jeito, o vento também está fazendo o som de B para A ir mais lento, né? Aumentou um tempo e diminuiu o outro tempo. Tudo bem? Então vamos lá. Olha só. A velocidade resultante de B para A é a velocidade do som menos a velocidade do vento. A velocidade resultante de A para B é a velocidade do som mais a velocidade do vento. Observe. Aqui, ó. Velocidade do som, velocidade do vento, sentidos opostos, velocidade do som, velocidade do vento no mesmo sentido, ok? Essa distância, 5.000 km em 15 segundos, 15,5, 5.000 km em 14,5, velocidade resultante, né? O que acontece agora é que eu tenho que resolver esse sistema. O que eu vou fazer? Se eu somar essas duas expressões, eu percebo que a velocidade do vento vai embora, eu vou ficar com 2 vezes a velocidade do som, que é isso, mais isso, e aí eu tiro que a velocidade do som é 333,7 metros por segundo. Se eu tenho a velocidade do som, a velocidade do vento vai ficar fácil. Posso pegar a equação de cima ou a expressão de baixo, tanto faz. Eu vou pegar a expressão de cima, tá ok? Então, vai ser 337 menos V é igual a 322. Daqui você tira que é a velocidade do vento de 11,2 metros por segundo. Então, tudo bem? Beleza? Bom, vamos lá então na nossa próxima brincadeira. Nosso próximo exercício. Esse aqui é legal, gente. Um atirador ouve um ruído de uma bala que atinge o alvo 3 segundos após dispará-la, com velocidade de 680 metros por segundo. Sabendo que a velocidade do som é 340, determina a distância entre o atirador e o alvo. Olha que legal esse problema. Tem que tomar cuidado aí na interpretação, tá? Então vamos bem devagar. Eu disparo o projétil. Esse projétil vem a 680 metros por segundo, bate no alvo e o som vem a 340 metros por segundo e eu consigo ouvi-lo. Olha o problema. O projétil vem a 680, bate e eu consigo ouvi-lo. Quem são esses 3 segundos? Eu disparei, liguei o cronômetro, bateu no alvo, o som voltou, 3 segundos. Então, esses 3 segundos é o tempo que o projétil gastou para ir, mais o tempo que o som gastou para voltar. Lembrando sempre, tá? Lembrando sempre que velocidade é a distância dividida pelo tempo, porque esses movimentos são movimentos uniformes, tá ok? Então, a distância percorrida pelo projétil é a mesma distância percorrida pelo som, só que essas distâncias foram percorridas em sentidos opostos.
tá ok? Aí você vai ficar com essa expressão. ΔS sobre 680, ΔS sobre 340. Soma de frações. O que eu vou ter que achar? Mínimo múltiplo comum. 680 dividido por 680, 1 vezes ΔS é ΔS. 680 dividido por 340, 2 vezes ΔS, 2 ΔS. Então, daqui eu tiro que 3 ΔS sobre 680 é igual a 3. A distância é de 680 metros. Será que faz sentido? Ué, o projétil veio a 680 metros por segundo. Então, o projétil gastou 1 segundo. Vamos desenhar o projétil aqui. Ele gastou 1 segundo para ir. O som volta a 340 metros por segundo. O tempo que o som vai gastar para percorrer 680 metros a 340 metros por segundo, lembra? ΔT é a distância sobre a velocidade. Então, o tempo que o som gasta para percorrer 680 metros a 340 metros por segundo é de 2 segundos. Eu fui em 1 e o som voltou gastando 2 segundos. Ora, ao todo foram gastos 3 segundos. Né? Perceba, o projétil é mais rápido do que o som. Tá ok? Para ele é fácil, né? Ele tem uma estrutura aerodinâmica que permite ele ser mais fácil, mais rápido do que o som. Tá ok? Gente, eu vou parando a nossa aula por aqui, tá? E hoje a gente vai mexer só com velocidade. Próxima aula a gente vai dar continuidade a esse estudo, essa análise de fenômenos auditivos. Mas essa questão de velocidade do som, ele é uma questão que envolve muita interpretação. Não são contas complicadas, mas requer um cuidado na interpretação. Por isso que eu fiz questão de deixar essa aula somente com este assunto. Tudo bem? Próxima aula a gente vai dar continuidade. E pessoal, do mesmo jeito, né? Eu comecei essa aula com música, devia ter começado as outras aulas com música, né? Mas por que eu não coloquei música nas outras aulas? É porque às vezes o YouTube bloqueia a aula por conta da música, de questão de direitos autorais e tudo mais, né? Como a música de hoje era um exercício, eu espero que ele não vá bloquear a minha videoaula, senão vou ter que gravar ela de novo. Mas tudo bem, paciência. Se bloquear, paciência. Mas cuidado, gente. Esse período de aula virtual, de pandemia, está deixando a gente um pouco triste, né? Ou bastante triste. Tá? Toma cuidado com essa tristeza. Não há nenhum problema em você buscar ajuda caso essa tristeza esteja permanecendo com você por muito tempo. Ou melhor, é importante que você procure ajuda. Converse, tente conversar com outras pessoas, mesmo que sejam conversas virtuais. Converse com as pessoas da sua casa, conversas presenciais, converse com as pessoas via internet, mas converse. Isso ajuda você a diminuir um pouco essa tristeza. E conversar não é mandar mensagem. É conversar, é ouvir, é falar. A gente se vê na próxima. Até a próxima aula.